Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, e nós vamos, após a leitura, nós vamos extrair algumas lições desse texto, e eu quero que você fique muito atento, porque eu estou muito contente de ministrar essa palavra para o seu coração. Preste muita atenção. Quantos creem que a palavra pode mudar a vida de alguém? Gente, se você não crê, eu quero dizer para você, passe a crer, porque Deus disse, haja luz e houve luz. Deus, a palavra dele é poderosa. Mateus 8, versículo 23, você vai manter a sua Bíblia aberta. Por mais que a gente viaje para outros textos, você mantém a sua Bíblia aberta. Vamos ler aqui Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Versículo 27 diz: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pode glorificar Jesus pela palavra dele? Você percebe que Jesus entrou no barco, seus discípulos então seguiram, e aí veio uma forte tempestade. Diga comigo, tempestade. Uma forte tempestade. E o que aconteceu? Essa forte tempestade, os discípulos ficaram com medo, e os discípulos então foram acordar Jesus, porque Jesus dormia. Diz comigo, Jesus dormia na tempestade. Isso que é confiança. Tem gente que já está, aleluia. Oh, glória. Jesus, pastor, mas Jesus não é Deus? Sim, é Deus, mas ele dormia, é porque ele tinha assumido a forma humana. Como homem ele precisava comer, como homem ele precisava beber água, como homem ele precisava descansar. Como Deus não, mas ele estava como homem, não deixou de ser Deus, mas ele estava em atuação como homem. E aí, Jesus estava dormindo e os discípulos então apavorados. O que os discípulos fazem? Senhor, Senhor, vamos morrer. Por que a gente determina algo antes mesmo de acontecer? Por que a gente acredita sempre no ruim? Olha o que eles falaram, vamos morrer. Por que não? Uma ligação, 2 horas da manhã. De repente, 2 horas da manhã, rapaz, alguém morreu, deve ter feito alguma coisa. Por que não pensar, alguém está ligando para mim para ofertar na minha vida? Vamos morrer, eles falaram. E o que aconteceu? Rapaz, não, vem comigo. A Graciele fala que se tiver um cara chato, sou eu, agora que eu estou dormindo. Tentar me acordar com desespero é perigoso. Eu não respondo. Você imagina Jesus dormindo ali? Eu não sei se ele roncava, né, gente? Mas imagina. Tem aquele desenho que tem um jornal, o jornal fica voando no jornal. Vamos morrer, Jesus, Jesus, Jesus. Rapaz, como você acorda? Cadê o que está acontecendo? Isso é desesperador, hein? Aí acontece, Jesus levanta, repreende os ventos, repreende o mar, e eles acalmam.
Não, ninguém deu glória a Deus. Gente, ele repreende e o mar se aquieta. Agora algumas lições que eu quero trazer para você, já que a gente passou para esse texto. Versículo 23. Preste atenção. O versículo 23 diz: entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Gente, o crente verdadeiro é um seguidor de Jesus. Um crente verdadeiro, ele é um seguidor de Jesus. O versículo diz que, olha lá, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Discípulo segue Jesus. Discípulo de Jesus segue Jesus. Discípulo tem que seguir Jesus. Crente em Jesus Cristo precisa seguir Jesus. O que é seguir Jesus, pastor? É aquele que caminha nos mesmos passos de Jesus. Ou seja, é aquele que obedece a palavra de Jesus. Sou discípulo de Jesus, sou crente de Jesus. Você obedece a palavra de Jesus? Tem coisa que eu concordo, tem coisa que não. Quem é discípulo de Jesus precisa confiar que tudo que Jesus fala é real, é importante, é indispensável para as nossas vidas. Quem é discípulo de Jesus precisa seguir Jesus. Quem é discípulo de Jesus não segue mais ninguém, a não ser Jesus. Quem é discípulo de Jesus não confia em nenhuma outra palavra, em nenhum outro ensino, em nenhuma religião, mas confia no próprio Senhor Jesus e segue a Jesus. 1 de João, no final da Bíblia, capítulo de número 2, versículo 6, diz: aquele que afirma que permanece nele, ou seja, em Cristo, deve andar como ele, está aqui, ó. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós somos discípulos de Jesus? Sim. No versículo que nós estamos estudando, o Júnior daqui a pouco vai voltar, diz que os discípulos seguiam Jesus. Qual é o que nós temos que fazer hoje? Seguir a Jesus. Deve andar, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Como que Jesus andou? Pois bem, é como nós devemos andar agora. Um discípulo verdadeiro não é aquele que fica dando glória a Deus apenas com a sua boca, mas aquele que dá fruto. Por acaso eu estou falando mal de quem dá glória a Deus? Claro que não, eu dou glória a Deus com a boca. Mas estou falando que um discípulo verdadeiro não é aquele que fica apenas dando glória a Deus com a boca, mas é aquele que dá fruto. Talvez eu possa entrar num lugar e glorificar a Deus lá, e você olhar e falar assim: pastor Coutinho não deu um glória lá, mas eu posso ter glorificado a Deus mesmo não dando glória a Deus com a boca. Pegou você ou não? Às vezes, sem falar glória a Deus com a boca, a gente pode estar glorificando a Deus. Porque o que glorifica a Deus não é simplesmente dizer glória a Deus, mas é produzir fruto. João capítulo 15, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 8, olha lá o que diz, você vai ler aqui: meu Pai, Jesus está dizendo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito. O que faz com que o Pai seja glorificado? Glória a Deus, glória a Deus. Um dia eu entrei numa igreja, comecei a pregar, e tinha uma pessoa lá: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falava: o fulano morreu. Ela: glória a Deus, glória a Deus. Eu não estava entendendo nada. Aí eu fui beber água, ela: glória a Deus, 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 glória a Deus. Ela estava no automático, gente. Quanta gente não está no automático? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Basta o pregador dar um grito qualquer, ele: glória a Deus. Eu tinha um primo, quer dizer, tenho, né? Graças a Deus está vivo, vai continuar e receber a salvação. Ninguém falou amém, mas eu concordo comigo mesmo. E esse meu primo aí, ele ia para os cultos, eu e ele, né? Eu também não era coisa boa, não. Eu ficava para fora, não prestava atenção em nada na época. Eu não era crente. Eu e ele. E aí, de repente, ele dormia no culto mesmo, gente.
começava ali o culto, ele... Gente, eu estou falando de muitos anos atrás. A gente tinha 14, 15. E ele... Mas a hora que tinha um irmão, já adormeceu, esse irmão dava um glória... rapaz, o irmão Geraldo. O irmão Geraldo ficava em pé e batia a palma, santificado Deus! Rapaz, o meu primo levantava, glória a Deus, e voltava a dormir. Então, glorificar a Deus não é, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glorificar a Deus é produzir fruto. Conforme está escrito aí que você leu. Meu Pai, Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Discípulo de Jesus anda na palavra de Jesus. Discípulo de Jesus segue a Jesus. Eu posso falar tudo ou não? Agora, discípulo de Jesus segue a Jesus independentemente da situação. Independentemente da salvação, da situação. Pode aplaudir Jesus. Sua palma fez eu errar a palavra aqui. Independentemente da situação, não é da salvação. Independentemente da situação. Situação está boa, pastor? Está boa? E aí? Siga Jesus. Aleluia, glória, glória. A situação não está boa, pastor. E aí, o que você vai fazer? Continua seguindo a Jesus, pastor. Qual a novidade? Independentemente da situação. Aí você diz o seguinte: pastor, você fala assim porque você está aí no domingo, bacaninha, belezinha, sem problema algum. Como você tem certeza disso? Como você tem certeza que eu não passo problemas e não passo situações, não passo batalhas e lutas? Como você tem certeza? Gente, todos nós temos o nosso deserto, temos as nossas batalhas, as nossas lutas, todos nós, e tem batalhas que você nem sabe, porque se a gente contar, você fica escandalizado às vezes. Eu não sabia que, eu achava que o pastor era Superman. Ixi. Mas um discípulo de Jesus segue a Jesus independentemente da situação. Gente, é muito fácil, as coisas estão boas, glória a Deus, estamos seguindo, aleluia, estou seguindo a Jesus Cristo. As coisas não estão boas, estou vazando, estou indo para o outro lado. Meu irmão, olha para quem está lá e fala assim: meu irmão, não é assim não. Teve uma passagem muito tremenda, onde Jesus dá uma palavra, gente, uma palavra dura. Uma palavra que não é o que eles queriam ouvir, foi contra aquilo que eles estavam pensando. Alguns deles falaram: palavra dura é essa, hein? Que palavra dura. Olha, Cotinho, palavra dura. Jesus, tchau. Está aqui, gente. Nós não vamos abrir agora, mas o Júnior pode deixar no pente. João 6, depois você leu João 6. A partir do versículo 67. Desculpa, a partir do versículo 60. Tchau, não vamos seguir mais. E aí a palavra de Deus diz que, gente, muita gente deixou Jesus naquele dia. Muitos dos seus discípulos deixaram Jesus naquele dia. E o que me deixa mais impressionado é como Jesus reagiu àquele abandono. Não foi todo mundo, mas muitos foram. Agora, no versículo 67, Jesus olha para aqueles que ficaram, não é os que foram, mas os que ficaram.
No versículo 67, Jesus olha para aqueles que ficaram e diz: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Gente, que liderança é essa? As pessoas foram embora e ficaram algumas. Jesus olha para aqueles que ficaram e fala: e vocês não querem ir embora também? Pastor, Jesus ele é bom mesmo, gente. Top de linha. Você imagina se Jesus fosse, naquele momento, pastor de igreja? 90% da igreja foi embora. Ele olha para os 10 que ficaram. E vocês querem acompanhar os 90? Pode ir. Hã? E vocês não querem ir também? Olha lá, vocês também não querem ir? Agora, quem é seguidor de Jesus, de verdade, não tem plano B. Quem é seguidor de Jesus de verdade, ele não tem, se não der certo aqui seguindo a Jesus, eu volto, o planejamento, né, pastor? Não. Quem segue a Jesus, ele não tem plano B, é um plano só. Olha lá o versículo 68, olha o que Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem outro lugar, somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Em outras palavras, nós não somos doidos de sair daqui. Nós deixamos casas, coisas, nós deixamos tudo para te seguir, nós não temos plano B. Quantos me escutam, digo amém. Para quem iremos? Não tem nenhum outro líder, não tem mais ninguém, absolutamente ninguém, que tenha a palavra de vida eterna. Versículo 69, o Pedro continua dizendo: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O discípulo de Jesus, ele não deixa Jesus por nada. O seguidor de Jesus, ele não desiste por causa das circunstâncias, por causa da palavra dura, porque as coisas não estão funcionando, porque as coisas não deram certo, porque nós não entendemos. Nós entendemos tudo das coisas da vida, gente? Nós não entendemos tudo o que acontece. Pastor recebe muita pergunta: pastor, por que isso? Pastor, por que aquilo? Pastor, por que acontece? Porque gente, a gente é homem de Deus, não é Deus. A gente não sabe tudo. Porque aconteceu isso, porque as coisas não acontecem assim, porque a gente não sabe tudo. Mas uma coisa que nós sabemos é que nós fomos salvos. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Decida não deixar Jesus por nada na sua vida, meu irmão. Minha irmã, decida continuar seguindo a Jesus. Glória ao nome dele. No versículo 24 de Mateus 8, no qual nós estamos extraindo algumas lições, diz o seguinte: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. O que nós extraímos aqui deste verso? Escute. Existem tempestades que são só para os seguidores de Jesus. Ninguém mais passa as tempestades, porque existem tempestades que são só para nós seguidores de Jesus. O cara no mundo não passa, o fulano que está lá, que serve o diabo não passa, só nós. Pastor, quer alguns exemplos? Exemplos de tempestades que a gente passa e os que estão lá fora, os que não seguem Jesus não passam? Você quer alguns exemplos? Muito bem. O conflito entre a nossa natureza interior com a nossa natureza exterior. Em outras palavras, se você não entendeu, o conflito entre o espírito e a carne. O cara que está no mundo não passa esse conflito. O cara que está no mundo já é morto já está morto espiritualmente.
O cara que está no mundo já segue os seus próprios desejos, os seus próprios instintos, suas próprias vontades. Somente essas tempestades, quantos me escutam, essa tempestade só os seguidores de Jesus de verdade passam. O quê? O conflito da nossa natureza interior com a nossa natureza humana exterior caída. Esse conflito. Pessoa que está no mundo, o que ela faz? Deu vontade na telha, vamos que vamos, é nós. A gente, não vai não, eu não tenho isso para você, você foi salvo. Quantos me escutam? Meu Deus, meu Deus, carne ou espírito, natureza exterior ou natureza interior? Escute, duas coisas que não se misturam, existem muitas, mas eu quero destacar uma: prazer mundano com paz de Cristo. Se você decide por prazer mundano, você perde a paz de Cristo. Se você decide pela paz de Cristo, você perde o prazer mundano. Quero os dois, pastor. Quero prazeres mundanos e quero continuar com a paz de Cristo. Quem é crente de verdade sabe que isso não é impossível. Quem é crente de verdade sabe que isso não dá. Quantos estão no FM comigo? Mas essa é uma batalha, uma tempestade que os que estão lá fora não passam. Que mais, pastor? Me dá mais alguns exemplos aqui. Escute, as batalhas contra o diabo. As batalhas contra o diabo. Batalhas contra o diabo. Quem está no mundo tem essas tempestades, pastor? Não! Pastor, mas o diabo arrebenta com ele. Pois é, arrebenta com ele, faz tudo o que quer com eles. Com a gente se posiciona. Com a gente, ele não faz o que quer, que a gente está na mão de Jesus. Então são batalhas. Batalhas que só nós, tempestades que só nós passamos por sermos seguidores de Jesus. E aí, pastor? Olha, não sabia não, hein? Achei, pastor, me enganou, hein? Por quê? Porque eu não sabia que se eu batizasse, o diabo ia se tornar o meu inimigo. Se eu aceitasse a Cristo, o diabo ia se tornar meu inimigo. Por que você queria? Ter o diabo como amigo a vida inteira? É melhor ter o diabo como inimigo do que o diabo como amigo. São batalhas. Batalhas que as pessoas que estão no mundo não passam. Como eu te falei, o diabo arrebenta com elas, faz o que quer com elas. Por isso que eles não passam batalha. Não é uma batalha, eles já são derrotados. Entendeu isso? Outra coisa, tempestades que só os seguidores de Jesus passam. A luta contra o mundo. Esse sistema governado por Satanás, que quer fazer com que o certo de Deus não seja tão certo assim. Deus fala A, eles falam B. Essa batalha contra o mundo. Os que estão lá fora, eles não passam também, pastor? Não, eles já são do mundo. A gente não é do mundo. Tempestades. Outro exemplo. Quantos estão comigo? Que mais? As perseguições, calúnias e difamações que enfrentamos por seguir Jesus. Quem está lá fora não passa por isso. Quem está lá fora não passa essa dificuldade. Quem está lá fora não passa essas batalhas. Quem está entendendo isso? Gente, eu estou aqui falando de tempestades que a gente, como seguidor de Jesus, passa, que os que estão lá fora não passam. Aí você diz para mim, pastor, sabendo de tudo isso, sabendo destas tempestades que só estão preparadas para os seguidores de Jesus, sabendo de tudo isso, vale a pena permanecer seguindo Jesus, mesmo sabendo dessas tempestades? Será que vale a pena permanecer seguindo Jesus, enfrentando tempestades que outros que não seguem não enfrentam? Será que vale a pena? Eu quero te falar que sim. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pode até ter sofrimento agora, pode até ter tempestade agora, pode até ter dificuldades, perseguições, calúnias, difamações, por seguirmos a Cristo, pode até termos essas coisas, mas esses sofrimentos não se comparam com a glória que será revelada para nós. Versículo de número 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É difícil seguir Jesus, pastor. Temos tempestades. Os discípulos tiveram aquela tempestade porque eles estavam seguindo Jesus. Temos tempestades, pastor. Que coisa difícil. Quantas coisas que acontecem nesse mundo, pastor. Por quê? Por quê? Por quê? Aguenta aí. Esses sofrimentos não se comparam com a glória que Deus revelará a você. Não quero sofrimento, também não terá glória. Quero o evangelho light, sem sofrimento, só no mamãozinho com açúcar, aleluia, sem glória no futuro. Mateus 8:25 diz: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Qual que é a lição que eu extraio daqui? Se por seguir Jesus a tempestade sobreveio, acalma-se, você não vai morrer. Se por seguir Jesus as tempestades vieram, a tempestade veio, acalma-se, você não vai morrer. Ah, pastor, como terei certeza de que não irei morrer, de que não irei sucumbir, pastor? Mateus 10:29, Jesus diz, ele faz uma pergunta: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Só vai no texto a hora que eu peço, por gentileza. Versículo 29 diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Jesus faz uma pergunta. Quanto que valia 2 pardais naquela época? A gente aprendeu aqui, uma moedinha. Uma moedinha, compra 2 pardais. Jesus diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Olha lá, olha, escute. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Se você não entendeu, eu vou abaixar o nível. Nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus, sem o consentimento do Pai de vocês. Gente, Jesus está falando para todo mundo. Jesus está falando sem o consentimento do Pai de vocês. Está falando para você que é filho. Quem está no mundo está à mercê. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem está no mundo, não estou garantindo aqui não. Eu estou garantindo quem é filho, quem é seguidor de Jesus, quem está com Jesus. Se você está dentro de uma tempestade, não causada por você, mas causada pelo próprio Cristo, como os discípulos que estavam lá naquele barco. A tempestade foi causada porque eles estavam seguindo a Jesus. A declaração é: nós não vamos morrer. Por que, pastor, nós não vamos morrer dentro da tempestade, se a tempestade sobreveio? Se a tempestade foi causada por seguirmos a Jesus. Porque Jesus disse que só morre se um pássaro, um pardal, só morre com o consentimento do Pai. Gente, quantos pardais existem? Não, você está pegando essa, gente? Quantos pardais existem? Aí ele não cai, ele não morre,
Se Deus não falar, pode morrer agora. Ah, pastor, eu não acredito nisso não. Ei, meu irmão, escute. Se todas as outras coisas que Jesus falou foi verdade, porque essa seria mentira? Não morre nenhum pardal sem o consentimento do pai. Gente, você poderia se alegrar com essa palavra, meu irmão. Você poderia sorrir com essa palavra. Você poderia, meu Deus. Jesus disse. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Talvez os discípulos responderam, sim. Aí Jesus diz, contudo, nenhum deles cai no chão. Pode abrir, por gentileza. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Deus cuida até dos pardais. Quem já viu um pardal reclamando que está passando fome para o outro pardal? Quem já viu um pardal se estribuchando no chão porque morreu de fome? Ou porque estava preocupado porque não estava conseguindo pagar a conta da casa? O boleto. Agora tem ser humano, tem filho de Deus se estribuchando. Até o pardal arruma casa para morar. E você que é filho, Deus não cuida, meu irmão? Hã? Você está bravo comigo, pastor? Estou bravo com a incredulidade. Estou aqui para exterminá-la e aguçar a sua fé. Sou teu amigo. No versículo 30, diz, olha o que Jesus diz. Mateus 10, versículo 30. Olha lá o que Jesus diz. Eu quero ler com você, por isso que eu estou. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Todos os filhos de Deus, Jesus está dizendo, até o cabelo da cabeça de vocês, os fios, são contados. O que você quer mostrar com isso, pastor? Por que Deus tem essa conta? Para mostrar o quanto Ele é poderoso e nada foge do controle dEle. Que mandará acaba. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida no nome de Jesus. Você que tem andado preocupado, ansioso, você que tem arrebentado suas emoções por causa de ansiedade, deixa eu falar, confia no seu Pai, porque se Deus cuida de pardal, se Deus sabe quantos fios tem na sua cabeça, se Deus tem o controle dessas coisas, deixa eu falar, o lugar que Ele quer te levar é pastos verdejantes. Jesus está falando de pardal, depois Jesus fala de cabelo. Não, Jesus não mudou o assunto. Ele pode ter mudado o produto. Mas Jesus está falando a respeito de que o pai de vocês sabe. Olha, não vai morrer nenhum filho. Presta atenção, escute. Não vai morrer nenhum filho se não for o consentimento do pai. Porque vem comigo, se não morre nenhum pardal sem o consentimento do pai, será que a gente não vale mais do que pardais? É exatamente isso que Jesus fala no versículo 31. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Você vale mais do que muitos pardais.
Se você não está entendendo, você não vai morrer nas tempestades, se Deus não quiser. Se Deus não quiser, pastor, essa tempestade, meu Deus, essa tempestade, ei, para de ficar falando. Você não vai morrer nessas tempestades. Se por seguir Jesus você sobreveio na sua vida tempestades, essas tempestades vieram porque você é seguidor de Jesus, ei meu irmão, você não vai sucumbir, você não vai perecer, você já não vai travar, não vai parar no meio do deserto, não, sabe por quê? Porque Deus está cuidando das nossas vidas. E aqueles que não têm Jesus, pastor, quer seguir as suas próprias vidas? Eu não estou falando deles. Essa é uma outra discussão, outra mensagem que a gente poderia abordar. Eu estou falando de filhos. Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho de Deus? Sacode aí dizendo, eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Agora fala que nem crente aí, libera essa palavra aí, meu irmão. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Libera que nem crente aí, meu irmão. Aleluia, aleluia. Ah, meu irmão, libera essa palavra aí. Ah, pastor, é meu jeito. Seu jeito, mas nas preocupações você libera com força, né? Nas reclamações você libera com força, né? Quando você está bravo, você libera com força, né? Não é teu jeito. Quando está bravo, aí, ó, as contas não vão, ó, não tem como pagar. Briga com a esposa fala, o que foi, marido? Que foi o quê? Hã? Graças a Deus aqui não acontece, aqui vocês são os anjinhos. Olha o rosto de vocês, olha o semblante. Parece que fez, como chama agora, botox lá. Eu não falei das tempestades que só nós, filhos de Deus, enfrentamos? Eu não falei? Citei várias. Como vencê-las? Pastor, como vencer a carne, por exemplo? Pode abrir Gálatas 5,16. Como vencer essa batalha, pastor, que só o crente passa, da luta do homem exterior com o homem interior? Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe o que a Bíblia está falando? Se você viver pelo Espírito, obedecendo a direção do Espírito, você não vai obedecer a direção da carne. A gente não recebe isso como algo, correção, algo... Gente, é uma chave. Se você buscar as coisas, o que é as coisas do Espírito? Vir para os cultos, oração, louvor, jejum, caminhar na palavra, meditar na palavra, encher o coração com as coisas de Deus, receber o direcionamento de Deus, obedecer o direcionamento de Deus. Isso é viver pelo Espírito de Deus. Você vivendo pelo Espírito, você vai estar satisfeito, não realizando então e fazendo a vontade da carne. Vocês estão comigo? Ok, quero explicar melhor isso. Você, na sua casa, antes de vir, você bate aquela marmita, sabe, que bife mesmo, bife, blé, blé. Com moderação, você ouviu a palavra sobre glutonaria esses dias, né? E você come bem, pá, pá. Você chega aqui, você entrou aqui, eu falo para você, ô fulano, bateu um lanchinho lá, comeu um lanchinho, ó, o que você vai me falar? Pastor, eu até vou para a gente conversar, para comer eu estou satisfeito. Quem está satisfeito, se você está satisfeito no Espírito, está me chamando? Quantos estão comigo? Eu quero ler a versão, nova versão transformadora, nós não temos, eu só vou citar para você. Gálatas 5,16, escute isso. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida.
assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. É isso que o texto está dizendo. Escute. Deixe que o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, guie a sua vida. Irmã Gabriela, irmão João, irmão Zé, irmão, demais irmãos, se nós deixarmos a nossa vida, o Espírito Santo guiar nossa vida, a Bíblia está dizendo, de nenhum modo nós vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Pastor, como vencer o diabo, pastor? É uma outra tempestade, eu estou te passando chaves. Você precisa entender que Jesus já venceu o diabo para todo sempre. Jesus já venceu o diabo para todo sempre. Mas eu me refiro às batalhas diárias. O diabo tem um tempo ainda determinado. Escute. Um tempo, ele é vencido, mas ele está ainda atuando. Ele foi vencido por Cristo. Ele não pode fazer tudo o que quer. Se ele pudesse, você acha que ele deixaria a gente aqui, vir hoje, ouvir essa palavra? Gente, escuta aqui. Você acha que estaríamos aqui se o diabo fizesse tudo o que queria? Mas nós temos batalhas diárias com ele. E o que a Bíblia diz? Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus. Olha o que o texto diz. Pastor, como vencer o diabo, pastor? Portanto, submetam-se a Deus. Escute, olha aqui para mim, eu já vou continuar a leitura. Submetam-se a Deus. Quer vencer o diabo? Submetam-se a Deus. Deus fala, eu obedeço o que Deus fala. Eu submeto aquilo que Deus fala. Primeiro ponto, para vencer as batalhas diárias do diabo, contra o diabo, submeta-se a Deus. Depois disso, pastor, o texto continua. Resistam ao diabo. Submetam-se a Deus. Primeiro passo. O que é? Uma vida de obediência ao Senhor. Uma vida buscando ao Senhor. Como você está fazendo mesmo, estando aqui, a gente buscando ao Senhor junto, a gente caminhando, adorando a Deus, entendendo, praticando a palavra, submetendo a palavra, fazendo a vontade de Deus. Amém? E depois, resistam ao diabo. Gente, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão. Ele é leão? Não, bramando como leão. Gostei muito da frase do Lucas, na sexta-feira, que ele disse, o que sobrou para o diabo foi a mentira. E como essa arma, se o crente não tomar cuidado, ele leva. Ele leva o crente. Todos os dias, pastor, o diabo não vai dar descanso, não. Não, e a gente também não. Você não entendeu nada, mas a gente também não. A gente vai continuar salvando as vidas em Cristo Jesus e pregando o Evangelho. Seja eu, seja você, todos nós. Mas o que a gente precisa fazer para vencer essas batalhas do diabo? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo. O que é esse resistir, pastor? Pode bater, diabo, que eu aguento. Isso é resistir? Não, mas tem crente que vive dessa maneira. Resistir o diabo é você colocar o pé na porta e dizer, aqui você não entra. Nenhum passo para frente, vai para trás agora. É isso que é resistir o diabo. Não é resistir na minha força, na minha religiosidade. Mas é resistir pelo poder de Deus. E o que acontece, pastor, se resistir pelo poder de Deus? Quem crê na Bíblia? Quem crê na palavra de Deus? E ele fugirá de vocês. E ele fugirá de vocês.
e ele fugirá de vocês. E é verdade isso, é a palavra de Deus. Mas ele não vai fugir se você submeter ao diabo e resistir a Deus. Se você fazer o contrário, ele não foge. Aí ele fica. E tem gente que submete ao diabo e resiste a Deus. Não. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Um dia eu fiquei curioso e fui pesquisar a palavra fugir no original. Gente, achei fantástico. O significado é alguém que foge buscando segurança. Alguém que foge desesperado, buscando refúgio. Vocês estão com fome. Então, se você não entendeu, eu quero te explicar. Eu gosto de explicar nos mínimos, no detalhe. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele foge desesperadamente da presença de vocês. Glória a Deus. Pastor, outra tempestade que o crente enfrenta, como vencer o mundo? Você poderia estar anotando isso. Como vencer o mundo? Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Como vencer o mundo? Você não vence o mundo se você se amoldar a este mundo. Gente, fique com a palavra sempre. O que o diabo fala? Você sabe o que é satanismo? Satanismo não é ter uma igreja do diabo, com culto ao diabo. Satanismo é a mensagem do diabo dizendo: faça tudo o que te der vontade. Viva da forma que você quiser, curte sua vida. Está com vontade disso? Impulso? Impulso. Então vai, faça. Está com vontade daquilo? Vai. Isso é satanismo. É o homem fazer. O diabo não quer que as pessoas ficam adorando a ele. O diabo quer que as pessoas, os homens, adorem os homens mesmos. Que o homem adore a si mesmo. Quantos estão entendendo? Isso é ganhar vida, pastor. Jesus disse: quem ganhar a sua vida vai perder. Quem ganhar a sua vida, perder-la. Mas e quem não se amolda ao padrão deste mundo? Para quem diz: não, eu não vou fazer o que esse mundo determina. Eu não vou fazer o que esse mundo quer. Eu não vou viver da forma que o mundo está mandando eu viver. Eu vou viver da forma que Deus manda eu viver. A pessoa que faz isso, o que acontece? Jesus disse: aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. Aquele que perder a sua vida por minha causa, vai achar a verdadeira vida. Por isso que o texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer? Sim, transforme a sua mente. Como vence o mundo, pastor? O mundo tenta, quanto ataque dele? Renovando a mente. O mundo diz: você pode fazer isso, isso e aquilo. Vai, faça. Você renova a mente e diz o seguinte: o meu Cristo não diz isso. Eu vou ficar com o que o Cristo diz. O conselho do mundo é: vixe, não está dando certo aqui, o casamento está complicado. Você é novo, você é bonitão, vai que vai. Ou você é bonitona, vai, vaza, faça a sua vontade. Eu vou fazer, você vai fazer a vontade de Deus. Quer vencer o mundo? Só transformando a mente. Crente precisa transformar a mente. O que é transformar a mente, pastor? Me fala. É quando você enche o seu coração e amolda o seu coração pela verdade de Deus. Eu não quero, pastor, não me submeta a ninguém. Já está submetido a alguém, já.
Porque a gente é influenciado todo momento. Escolha ser influenciado pelo Espírito de Deus. O cara que pensa, não, ninguém manda em mim, ninguém me influencia, ou a mulher que pensa, né, ninguém manda em mim, ninguém me influencia, já está sendo influenciado por uma palavra. Queridos, por que não sermos influenciados pela verdade da palavra de Deus? Somente assim é que nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como vencer as perseguições, calúnias e difamações, pastor? Vamos abrir João 16:33. Perseguições, calúnias, difamações. Eu sempre falo aqui, não se espante. Antes de abrir, espera um pouquinho. Não se espante de um dia você ouvir coisas ruins da nossa igreja. Não se espante se um dia você ouvir coisas da minha vida. Porque todo aquele que dá fruto, o que são calúnias? É falar, o que é difamações? É falar coisas que você não fez. Jesus disse que isso ia acontecer, por isso que eu estou falando. Tem coisas que a gente não precisa nem falar, vem em mim, eu tomo posse, eu recebo, não precisa nem tomar posse, elas já vêm. Essas perseguições vão vir. Quem caminha com Jesus, produz fruto. Lembra quando Paulo foi preso, ele e Silas? Você lembra disso? Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Nus, lepe, chicote, plá, plá, plá. Lembra até que aconteceu o terremoto na meia-noite? Beleza. Uma pergunta que você nunca se fez é: por que eles foram presos? Você vai um pouquinho antes do texto. Nós não vamos abrir. Mas sabe o que diz? Eles foram presos porque Paulo libertou uma menina de um demônio. Aquela menina possessa por demônio lucrava os senhores daquele tempo. Os caras ganhavam dinheiro em cima das adivinhações daquela menina. Quando Paulo libertou, evidentemente não houve mais adivinhações, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os senhores coçaram a cabeça e falaram: que coisa é essa? A menina não está rendendo mais dinheiro. Por quê? O demônio foi embora. E eles foram presos por ter libertado uma pessoa. Então, calúnias, difamações, a gente vai ter, por ser seguidor de Jesus. Pode abrir o versículo. Mas olha o que Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Em outras traduções, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Como vence o mundo, pastor? Não é assim, ó: oh meu Deus, quantas perseguições, meu pai, eu vou desistir, meu Deus. Vence o mundo com bom ânimo. 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 Estão me perseguindo por causa de pregar o evangelho, por sermos seguidores de Jesus, calúnias, bom ânimo. Esses sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que vai ser revelada para nós. É isso. Mateus 8:26, nós já estamos encerrando. Diz o texto de estudo. Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Escute, isso vai te espantar. Jesus perguntou aos discípulos, lembra que os discípulos acordaram a Jesus? Lembra? Jesus levanta, acorda e diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Gente, não estava tendo uma tempestade ali? Estava ou não estava? Era para Jesus levantar e já ir direto na tempestade?
Mas Jesus dá uma bronquinha nos discípulos. O que nos chama a atenção aqui é que Jesus tratou com a incredulidade antes de tratar com a tempestade. Jesus tratou com a incredulidade antes de tratar com a tempestade. Queridos, uma pequena fé é mais perigosa do que uma grande tempestade. Uma pequena fé é mais perigosa do que uma grande tempestade. Por isso que Jesus trata a incredulidade deles primeiro do que a própria tempestade. Por que isso, pastor? Porque a tempestade é do lado de fora, a fé é do lado de dentro. Provérbios diz que se você te mostrares frouxo no dia da luta, pequena será a sua força. Fraco, se mostrar fraco. Aqui dentro. Queridos, independentemente da tempestade lá fora, cuide do que está aí dentro. Se você cuidar o que está aí dentro, não vai sucumbir. Você tem que entender que suas crenças determinam as suas ações. As suas crenças, se você crer errado, age errado. Se você crer correto, age correto. Agora escute uma coisa, se a obra de Jesus era morrer e ressuscitar, sim ou não? É essa, por nós, sim? Sim, ok. Por que ele passa 3 anos e meio com seus discípulos? Não era só morrer e ressuscitar? Talvez seja para arrancar a incredulidade deles e colocar fé neles. Gente, tem crente hoje que está que nem os discípulos. Mas vai morrer. Não vai dar certo. Jesus está tratando com a sua incredulidade aí dentro. O que os discípulos tinham que pensar? Sabe o que os discípulos tinham que pensar? Nós já vimos esse mestre, vamos imaginar na tempestade, começou a tempestade. Nós já vimos esse Jesus transformar água em vinho. Os discípulos viram Jesus curar pessoas em Cafarnaum, curar doentes, expulsar demônios. Qual era o pensamento deles? Rapaz, está de boa. Jesus está dormindo? Nós não vamos morrer não. Mas foi o contrário. Vamos morrer. Por isso que eles tomam aquela correção. Homens de pequena fé. Jesus ele fica espantado. Eu não criei vocês para o medo. Jesus lembra do princípio, Adão. Eu vou ter que mexer no software, é? Será que dá para você dizer o seguinte: Senhor, faça um download do céu na minha vida? Um download do céu. Faça um download do céu. Infelizmente, muitos crentes estão sucumbindo por fixarem os olhos nas tempestades. Mas o que eu posso fazer, pastor? Faça o que Jesus fez. Assuma o controle pela fé e ordene que a tempestade cesse. Jesus está no barco.